Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos ao último capítulo de João, capítulo 21. E nesse canal, onde você lê um capítulo da Bíblia por dia, finalizando então os evangelhos do Novo Testamento, cada evangelista sob a perspectiva ali de como foi andar com Jesus. E é isso. Finalizamos hoje esse tempo aí maravilhoso que tivemos, né? Que é tão precioso e tão importante para nós conhecermos. E é isso, Deus deu graça, revelou uma palavra a cada dia. Então foi maravilhoso mais uma vez. E é isso, fazemos a entrega aí desse capítulo, desse tempo. E vamos ver o que Deus reserva para a partir de Atos, né? Confesso que eu tô um pouco cansada, um pouco sobrecarregada, mas vou ver. Se amanhã eu aparecer aqui de volta é porque estaremos todos juntos até o final, se Deus quiser, ou até o final de Atos. Aqui tem sido assim, tem sido a graça que o Senhor libera e derrama para cada dia. Então é isso, gente, mas vamos que vamos. Esse capítulo é um capítulo único dos evangelhos também. É o capítulo ali onde João vai trazer sobre o terceiro encontro que eles tiveram, né? Todos os outros é narrado ali pelos outros evangelistas também, mas esse na praia não é narrado, eu nunca vi nos evangelhos anteriores. Também quando Jesus e Pedro ali meio que se reconciliam o ministério de Pedro, né? Restaura, renova, afirma, reafirma sobre isso. Então é isso. Então vamos orar e vamos ler para a gente ver o que o Senhor tem aí para falar conosco, para nos dar o direcionamento e para nos dar esse mesmo comissionamento como ele fez com Pedro, dessa maneira tão amável. Então vamos orar, amém? Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por mais um dia em sua presença, muito obrigada pela conclusão, Deus, da leitura dos evangelhos. Nós apresentamos diante de Ti, eu apresento diante de Ti, sabe, Deus, a vida de cada um que acompanhou esse tempo, essa temporada. Muito obrigada, que o Senhor abençoe, continue sustentando, abençoando, derramando as Tuas palavras enquanto cada um estiver em Tua presença, fazendo os seus devocionais. Que o Senhor, em nome de Jesus, derrame graça, sabedoria, sabe, entendimento, revelação, abre os olhos, abre a mente. Em nome de Jesus, Deus, que haja, sabe, Deus, o mesmo entendimento que o Senhor tem me dado, ou até maior, que eu oro e libero, sabe, Deus, na vida dos meus irmãos que estão interessados em conhecer mais de Ti. Oro ainda pela minha vida, para que o Senhor me conduza aqui nessa leitura e nessa explicação do capítulo 21 de João, e também desde já coloco diante de Ti sobre Atos e o restante da Bíblia. Seja feita a Tua vontade conforme o Teu querer. Me perdoa por qualquer coisa, até mesmo pelas minhas impetuosidades, ansiedade. Que o Senhor possa, sabe, Deus, estar trazendo a convicção, a revelação e o discernimento necessário, Deus, para esse novo tempo, que é Atos, sabe, Deus, que a partir de agora é conosco. Então, em nome de Jesus, nós oramos. Eu oro aqui, te agradeço, sabendo, Deus, que há 2 ou mais reunidos aqui, e é isso. Em nome de Jesus, fala conosco, senta conosco, Espírito Santo de Deus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro, de Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles.
Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharam peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E eu quero começar desse finalzinho. A gente muito já ouviu da primeira parte, né? Apesar de ser muito importante tudo que está na primeira parte, eu quero começar desse final, porque Jesus ele restaura, como a gente disse, a comunhão e a visão de Pedro, porque, bom, então, voltando um pouco para o início, a gente vai ver que Pedro, ele recebeu uma afirmação certa vez, onde ele seria o fundador da igreja, onde ele seria a pedra, né, ali, portanto, você é Simão Pedro, e sobre esta revelação que você fez, eu edificarei a minha igreja. E aí, a gente vê os discípulos tristes ali com a morte de Jesus. Mas nesse momento aqui, todos eles já tinham visto Jesus ressuscitado 2 vezes.
Então eles não estavam mais tristes e caídos por conta da morte de Jesus. Mas talvez a vida fosse continuar normal, né? Ainda que lá em Mateus 28:18 a gente vê Jesus comissionando ele, falando: vão em todas as nações. Aí ontem no capítulo 20 a gente vê aqui Jesus virando e falando, soprando sobre eles o Espírito Santo e falando: vocês agora são meus irmãos, eu preciso que vocês continuem a minha missão aqui na terra. Eu estou subindo para o meu Pai, o que eu tinha de fazer eu já concluí, mas agora eu estou subindo e vocês agora vão ficar com a responsabilidade. E ele dá uma afirmação tão forte que aí inclusive eu ia falar ontem, né? Não tive tempo aqui, não consegui escrever no Instagram, mas é ali: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados e os pecados que vocês não perdoarem não vão ser perdoados. Entendeu? É aquela mesma afirmação que Jesus fez nessa mesma declaração para Pedro: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então eles tinham uma missão muito forte, uma missão muito importante, e Pedro era uma coluna muito importante nisso tudo, né? Todos os outros a gente sabe que serviu de alguma forma, mas Pedro era realmente a pessoa que iria iniciar a igreja, iria edificar. E Pedro, depois desses dois encontros com Jesus, mesmo assim ele vira e ele volta e ele fala: cara, eu só quero voltar para minha vida normal. Foi maravilhoso viver esse tempo com Jesus, foi maravilhoso essa aventura, sabe? Mas, sabe onde eu me sinto bem? No barco, pescando, fazendo o que eu sei fazer, fazendo o que eu sempre fiz. E ele havia negado Jesus uma vez. E aí, Jesus deixa eles irem pescar. Vai todo mundo, todos os 7, né? Nem são ainda os 11. O 12 morreu, como a gente sabe, né? Que é Judas. Então, vão 7 aqui, que vai ser dito aqui no capítulo. E eles vão pescar e eles, mais uma vez, não pegam nada. E eles devem até rir e falar: meu Deus, a gente é ruim demais nisso, Senhor. De novo, sabe? Eu amo isso daqui, eu amo esse lugar, eu quero estar aqui, mas até nisso eu sou ruim pra caramba. Se não for Jesus na minha vida, eu não consigo nenhum peixe, não consigo nenhuma sardinha. E aí Jesus aparece num corpo glorificado, muito provavelmente. E Jesus vai virar e vai falar assim: joga pro lado direito. E eles obedecem, eles já aconteceu uma vez, vai que acontece de novo. E eles nem sabem que é Jesus. E eles jogam. E mais uma vez, aquela peixe vem 153 peixes grandes. E vai dizer que a corda não se arrebentou, mas que provavelmente era para se arrebentar, mas Jesus colocou até aquela corda se tornou corda de ferro, para não se arrebentar, porque quando Jesus tá no negócio, né, nada dá errado. E aí é isso. E aí, beleza, e aí nesse momento, João sente, é Jesus. E eles não reconheceram até o último momento. Pode ver que aqui eles viram e eles falam que quando eles estavam lá, né, comendo, tomando um café da manhã, servido por Jesus, eles sabiam que era Jesus, mas eles não se atreviam a perguntar. Então, muito provavelmente, Jesus vai estar com um corpo glorificado, né? Porque, como assim eles não reconheciam? E aí, beleza, gente. Meu tempo tá se esgotando. Então vai dizer que Jesus vira e
Jesus faz essas perguntas a Pedro. Pedro, você me ama? E ele vai dizer, e ele vai virar e vai falar, sim, te amo, o senhor sabe disso. Eu te amo de verdade. E ele vira e ele fala, apacenta minhas ovelhas. E aí daqui a pouco ele fala de novo, Pedro, você me ama? E aí Pedro vira e fala, você sabe que eu te amo, poxa. Que pergunta é essa? Apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus vira e fala, Pedro, você me ama? E Pedro fica triste. E ele fala, você sabe de todas as coisas. Você sabe que eu te amo. E aqui tem muito daquele negócio, né? O amor que Jesus estava perguntando e o amor que Pedro está respondendo, que não é o mesmo amor. E aí Jesus fala pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. E aí ele vai indicar ali a maneira que Pedro deve viver até a morte dele. Que é então fazendo aquilo que talvez ele não goste, talvez ele não queira. Que é cuidando das ovelhas. Se o lugar onde ele se sentia bem, confortável e familiarizado era o barco e era na praia e era catando peixe, que bom, ele podia fazer aquilo nos momentos, como é que se diz? De descontração, né? De final de semana. Mas a vida dele a partir daquele momento era apacentando as ovelhas, e é muito interessante a maneira como Jesus fala apacenta as minhas ovelhas, vai dizer exatamente nesse cuidado com os membros da igreja, nesse cuidado. Então é isso. Então Jesus estava ali restabelecendo as prioridades que Pedro devia colocar em ordem. E talvez a sua prioridade hoje seja... E é a sua prioridade. Eu pensei que a minha prioridade era cuidar da igreja, era fazer algo pela igreja. Mas eu tenho visto que não tem dado muito certo. E que isso não vai dar, não vai romper. Então, às vezes a nossa prioridade é outra, é fora da igreja. Não é fora da igreja, né, gente? Mas é cuidar de outra coisa que Jesus está querendo que nós cuidemos. E aí eu preciso descobrir. Então é isso. O capítulo de hoje foi assim. Não sei se eu volto amanhã para falar sobre Atos, mas você sabe que Atos agora você tem aí... Você pode ler ali o livro de Atos e as cartas e você vai ver que nós agora somos os responsáveis para dar continuidade a esse chamado aí, seja dentro ou fora da igreja, seja com aquilo que a gente ama fazer, mas mais importante ainda é com aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Amém? É isso, Deus abençoe. Prazerzão estar com vocês. Tchau, tchau.